Olá, boa noite. Quinta-feira, dia 24 de outubro. Boa noite. Veja agora os destaques do Link Espírito Santo de hoje. Criança de 2 anos que foi atingida por concreto que se soltou de varanda apresenta melhora no estado de saúde. 540 detentos são beneficiados com mutirão da Defensoria Pública e ganham a liberdade. Aeroporto de Vitória consegue aval da Receita e está mais perto de se tornar internacional. Encontro em Vitória reúne produtores rurais e políticos para discutir as dificuldades do setor. E uma feira apresenta novidades tecnológicas e inovações de estudantes capixabas. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quinta-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. Agora são 6h03, estamos ao vivo para todo o estado. Seja muito bem-vindo ao Link, é sempre muito bom ter a sua audiência e a sua companhia. O aeroporto de Vitória está cada vez mais perto de se tornar internacional. Um dos passos mais importantes era a instalação da alfândega. No começo desta semana, o alfandegamento foi publicado no Diário Oficial. Agora, só falta a ANAC homologar o aeroporto para operar os voos para outros países. O aeroporto já recebe voos de carga do exterior e agora as instalações foram adequadas para passageiros. Bom, agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. A gente quer receber a sua opinião sobre os assuntos do jornal de hoje. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp com o seu comentário. O telefone é o 27 999 27 6943. Ainda hoje a gente quer ler a sua participação ao vivo aqui no nosso jornal. É isso aí, tem também as redes sociais, né? Você pode participar, interagir, a gente aguarda a sua participação. Bom, estamos na Semana Estadual de Ciência e Tecnologia e dentro da programação acontece uma feira que mostra a capacidade de inovar dos estudantes capixabas. A feira está na 16ª edição e os projetos apontam soluções para os principais problemas que a nossa sociedade enfrenta. Essa é uma casa que funciona toda controlada por um aplicativo de celular. A Semana de Ciência e Tecnologia também tem programação e feiras nos campos da UFES de Goiabeiras e Maruípe, além de cidades do interior do estado. O Link Espírito Santo vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que 540 detentos foram beneficiados por um mutirão da Defensoria Pública e ganharam a liberdade aqui no estado. E agora a gente acompanha como está o trânsito aqui na capital. Nós temos imagens ao vivo aí da Praça do Papa, ali na entrada da terceira ponte, com trânsito congestionado, como geralmente é de costume nesse horário, né? E agora a gente vê imagens da Avenida Reta da Penha, no cruzamento com a Avenida Rio Branco, com trânsito também intenso nos dois sentidos. Agora são 6h11, o Link Espírito Santo volta já. Link Espírito Santo de volta. Cerca de 540 internos deixaram o sistema prisional capixaba nas últimas 3 semanas. Os dados são do balanço de um mutirão feito pela Defensoria Pública nos presídios aqui do estado. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na bancada o defensor público Valdir Vieira. Defensor, boa noite, bem-vindo ao Link, viu? Boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite. Vamos falar sobre esse número porque hoje o Espírito Santo tem um superencarceramento. Essa ação é para reduzir, de certa maneira, a população carcerária do estado? Exato. A população carcerária do Espírito Santo, ela está entre as maiores taxas de encarceramento do país. E esse tipo de mutirão, ele visa implementar benefícios daqueles que as pessoas já têm direito. São pessoas que estão no sistema, mas que por falta de acesso à informação e falta de acesso à assistência jurídica gratuita, acabam não tendo, não gozando desses benefícios que a lei defere para todas as pessoas que estão lá dentro. Então, esse tratamento diferenciado acaba surtindo aquela ideia de que o Poder Judiciário funciona de uma forma para quem tem mais dinheiro, outra forma para quem tem menos acesso à informação e acesso à advocacia pública ou privada de qualidade. Então, a ideia do mutirão, que é uma iniciativa da Defensoria, em parceria com o Tribunal de Justiça, CNJ, o Colégio Nacional dos Defensores Públicos, o CONDEG, também o Ministério Público e a Sejus, em conjunto, numa ação orquestrada, ela faz esse tipo de atividade
para agilizar os processos, porque quando essas pessoas não têm esse acesso, elas acabam demorando para apresentar para a justiça o cumprimento dos requisitos legais e, por isso, por entraves burocráticos, acabam cumprindo a pena por mais tempo do que está previamente definido nas sentenças, né? Quer dizer, esses 540 presos já ganharam a liberdade, mas vocês analisaram 6.000 processos. Existem mais presos que têm direitos a outros benefícios que ainda não foram atendidos? Com certeza, Adriana, muitos presos ali dentro, com acesso à informação, com análise dos seus processos adequadamente, né? A Defensoria reduziu o número de profissionais nos últimos 4 anos, então nós perdemos mais de 50 profissionais e por isso mais de 55 agora a gente teve de buscar essa força de trabalho fora para poder suprir essa demanda, esses processos, esse congestionamento de processos, né? Porque muitas das vezes ou a falha está no acesso, ou então o próprio Poder Judiciário, que precisa também, através de um processo eletrônico, a adequação dos meios e procedimentos, para poder fazer isso andar mais rápido. Então, esse tipo de ação, ele gera uma movimentação em todo o sistema e, com isso, desafoga o sistema penitenciário, mas, mais do que isso, leva uma equalização, uma racionalização nos recursos do sistema e, por isso, também a justiça acaba se sobressaindo porque trata de forma igual aquelas pessoas que não têm condição econômica ou social àquelas que têm acesso aos recursos e aos meios de defesa adequados. Agora, Valdir, uma coisa interessante, quando a gente fala também do acesso à justiça, né, e esse programa, de certa forma, também ele garante esse acesso à justiça, tem toda uma questão também econômica, né? Segundo o Ministério da Justiça, cada detento custa, em média, R$ 3.500 por mês para os cofres públicos. Somente fazendo os cálculos rápidos aqui, né, com esses 540 que foram libertados, né, foram liberados, são mais de 2 milhões de economia para os cofres públicos. Ou seja, recurso que pode ser usado para outras coisas também. Exatamente. Essa racionalização do sistema permite com que esse desafogamento do sistema penitenciário redunde numa economia de recursos que possa ser utilizado para a população em outras frentes, como a educação, a saúde, também que estão precários e precisam de ter adequada essa satisfação, né, econômica. Também representa para o Estado e representa a necessidade de se investir também na atuação da defesa da mesma forma que se investe naquele Estado que apura os crimes, investiga, é muito importante também, mas que quando a gente não faz essa equação entre a acusação e a defesa, também acaba prejudicando justamente as pessoas que têm o menor acesso à informação, que acabam pagando na pele o custo que, como a gente está vendo aí, nem sempre é tão econômico deixar de tratar adequadamente a defesa dos interesses da população frente ao próprio Estado. O senhor disse aí no começo da nossa entrevista que o Espírito Santo é o 5º estado em encarceramento. Existe alguma região aqui onde a situação é mais crítica? A gente sabe, por exemplo, que a Justiça já determinou ao governo estadual que construa novos presídios, porque os que tem hoje não têm capacidade para abrigar a quantidade de presos. Certo. O Espírito Santo ele está entre os 5 primeiros. O ano passado era o 3º, algum ano ele diminui. Essa taxa de encarceramento ela é medida e tem alguns métodos. Então, quando saem novos estudos, mas ele sempre está isso entre os primeiros, entre os 5 primeiros, é porque realmente há uma falta de equação na estrutura da defesa pública e por isso isso acaba redundando justamente em se prender bastante, mas prender mal. Então a gente acaba deixando pessoas dentro do sistema, o sistema acaba entrando em colapso, não reestrutura a vida familiar ou social de ninguém, então não cumpre nem aquele papel que se dispõe a cumprir e, portanto, acaba prejudicando todo o sistema de justiça e a própria reintegração dessas pessoas que foram afastadas à sociedade. Mas nós temos alguma região onde a situação é mais complicada, onde existe uma maior superpopulação de presos? A Grande Vitória, alguma outra região aqui do estado? É a grande Vitória. Há presídios superlotados em Colatina, São Mateus, há presídios superlotados em Cachoeiro, Itapemirim, há presídio superlotado praticamente em todo o estado. Mas a Grande Vitória é o maior adensamento populacional e, consequentemente, o maior índice de exclusão social e também os maiores presídios e a maior superlotação fica aqui, em Viana, no Complexo Penitenciário de Xuri também,
praticamente todas as nossas unidades hoje estão ou no limite ou com taxas de superpopulação explodindo a 50%, 60% a mais do que o limite que é efetivamente destinado para que fiquem pessoas dentro dessas unidades. O nosso tempo já está quase encerrando, mas só para a gente poder então dar esse serviço, esse programa, né, ele vai continuar? Ainda tem aí uma perspectiva, aliás, para os próximos meses? Não, o DSF, Defensoria Sem Fronteiras, ele encerrou as atividades aqui, ele deixa um legado, porque essas ações agora vão ser monitoradas pelos defensores que aqui estão, e o nosso desafio é manter, né, ou continuar esse monitoramento, porque o sistema carcerário ele é algo que é muito volúvel, então em poucos meses ele pode também variar, e a gente precisa sempre ter esse monitoramento intenso, né? Então o nosso desafio é esse, agora manter isso que foi deixado aqui. O Defensoria Sem Fronteiras encerrou as suas atividades, mas deixa um legado, um aprendizado. Foi o primeiro feito com base em processos eletrônicos, as decisões foram muito rápidas, né? Tanto que os resultados estão aí, mas a gente ainda aguarda, através de recursos, aquelas decisões que podem não ter sido acolhidas nesse primeiro momento. Então os colegas aqui do Espírito Santo ainda vão dar continuidade a isso que foi feito, com certeza. Tá certo. A gente agradece muito ao Valdir Vieira, defensor público, que veio hoje esclarecer para a gente um pouco sobre esse programa, né? Que é o Defensoria Sem Fronteiras, que aí liberou mais de 540 detentos aqui do estado. Muito obrigado, viu? Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite. Agora nós vamos direto à nossa redação em Linhares, conversar com Cláudio Alves, que nos traz mais notícias lá da região norte do estado. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano, Adriana e a todos que nos acompanham. Por hoje é só, eu retorno aí à bancada do Link Espírito Santo e Vitória. Fabiano, Adriana, até amanhã. Obrigada, Cláudio. Bom, vamos agora para a nossa interatividade, Fabiano? Vamos sim, Adriana. Vamos ler as mensagens que chegam aqui pelo nosso WhatsApp. Bom, eu vou começar com Arnaldo dos Santos, João Luiz Arnaldo dos Santos de Colatina. Ele diz o seguinte: boa noite, gente. Eu queria saber onde esses presos que serão beneficiados vão arrumar trabalho. Será muito complicado. Eu acho, mas cada um tem o seu direito. Realmente, né? Um país na crise que a gente vive com as pessoas, com tantos desempregados, né? Sim. Fica realmente complicado a gente pensar numa colocação para esses presos no mercado de trabalho. Mas vamos torcer para que isso aconteça. Para que isso aconteça, com certeza. Bom, tem opinião também aqui da Carolina de Maria Ortiz. Ela falou, olha, que maravilha esse voo internacional. Espero também que as passagens fiquem mais baratas. É a vontade de todos nós, né? Que as passagens fiquem baratas e tenha cada vez mais possibilidades aí de voos para outros lugares também, não só a Argentina, né? Já pensou que maravilha, Fabiano, poder passar um final de semana na Argentina? Maravilhoso, né? Vai na sexta, volta no domingo, sem ter que fazer um escala em outros estados. Isso é muito legal. Hein? É verdade. Bom, em Cachoeiros de Itapemirim tem crescido o número de microempreendedores individuais. Nós vamos direto à nossa redação lá no sul do estado, conversar com Samuel de Fraga, que tem mais informações pra gente. Boa noite pra você, Samuel. Olá, Fabiano. Olá, Adriana. Muito boa noite a vocês. Boa noite a todos. Pois é, olha, o programa MEI, Microempreendedor Individual, está completando 10 anos e tem sido a saída para muita gente contornar o desemprego e conseguir a tão sonhada independência financeira. Veja só. Bem, Adriana, Fabiano, esse foi o destaque aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com mais informações aqui da região. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Obrigada, Samuel. Boa noite e até amanhã. A seguir aqui no Link, encontro entre produtores rurais e políticos discute o problema no campo. E agora vamos saber como está o trânsito aqui na capital. Temos imagens ao vivo ali da Avenida Américo Boaz, em frente à Assembleia Legislativa. Trânsito aparentemente até tranquilo, né, para quem segue no sentido centro. Agora imagens do trevo de Goiabeiras, trânsito bem intenso, sinal fechado nesse momento ali, para quem segue no sentido serra. São 6h33. O Link volta já. São 6h36, Link Espírito Santo de volta e ao vivo para todo o estado. O encontro hoje aqui em Vitória discutiu as dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais do estado. Eles se reuniram com representantes dos governos federal e estadual para expor os principais problemas, que, segundo o setor, são históricos. O primeiro encontro das lideranças da agricultura com políticos capixabas foi realizado no Centro de Convenções de Vitória. Melhora o estado de saúde da criança de 2 anos atingida por um pedaço de concreto que se soltou da varanda de um prédio em Guarapari. A sedação está sendo retirada e a menina responde bem ao tratamento, mas ainda não existe previsão de alta.
Bom, agora a gente muda de assunto. A quantidade de notas falsas está preocupando os comerciantes de São Gabriel da Palha. Quem traz mais informações pra gente é Renata Satini. Boa noite pra você, Renata. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos vocês de casa e muito obrigada por nos acompanhar todas as noites no Link Espírito Santo. E por hoje é isso. Essa foi a nossa notícia aqui de São Gabriel da Palha. Uma boa noite a todos e voltamos com vocês no estúdio aí em Vitória. Obrigado, Renata, pelas informações direto de São Gabriel da Palha. No próximo bloco aqui no Link, vamos falar sobre a goleada do Flamengo ontem sobre o Grêmio na semifinal da Libertadores. E agora vamos para o nosso giro aqui na capital, vamos ver aí como está o trânsito. Nós temos imagens ao vivo da Ponte da Passagem, toda iluminada aí em homenagem ao Outubro Rosa, com trânsito intenso nos dois sentidos. Agora a gente vê imagens da Dante Michelini ali em Jardim da Penha, em frente ao Clube dos Oficiais, também com trânsito intenso nos dois sentidos. Agora são 6 horas e 44 minutos e o Link Espírito Santo volta já. São 6 horas e 47 minutos, Link Espírito Santo de volta. Apesar de não ser uma doença contagiosa, mas ela causa lesões avermelhadas na pele. Uma doença contagiosa que provoca lesões avermelhadas na pele ainda é cercada de muito preconceito e uma campanha pretende mudar essa realidade. Nós vamos direto à nossa redação em Aracruz com a Natália Fornaciari, que tem mais detalhes sobre essa doença pra gente. Oi, Natália, boa noite pra você. Boa noite, Adriana, Fabiano. Uma ótima noite para todos que nos acompanham no Link Espírito Santo. Esses foram os destaques aqui da nossa região. Voltamos com vocês em Vitória. Obrigado, Natália, pelas informações direto de Aracruz. Hora da gente ler mais mensagens que vocês nos mandam pelo nosso WhatsApp. Olha aqui, Adriana, tem mensagem da Marília aqui do bairro República. Ela fala: adorei essa matéria sobre a Semana da Ciência e Tecnologia. Tem que investir em pesquisa e no ensino superior e não cortar a verba da educação como o governo queria. Bom, temos também a participação da Ana Júlia, aqui de Vila Velha. Ela diz que fica mais aliviada em saber que a menina está melhor. A situação em Guarapari deixa o alerta para o estado de conservação dos edifícios de toda a Grande Vitória. É isso, a gente agradece a todas as participações. Continue sempre participando conosco ao vivo, sempre das 6 às 7 da noite. Vamos mudando de assunto. Em Baixo Guandu, o corpo de um homem foi encontrado em chamas às margens da ES 446. Quem traz os detalhes é o Altemar Collin, direto da nossa redação em Colatina. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Essas são as informações hoje aqui da Princesa do Norte. Voltamos agora ao estúdio com vocês aí em Vitória. Obrigada, Altemar. Vamos falar de futebol? O Flamengo goleou o Grêmio por 5-0 ontem no Maracanã e garantiu a vaga na grande final da Taça Libertadores contra o River Plate. E esse é o assunto do Paulo Duarte hoje no nosso comentário de esporte. Olá, Adriana, aquele abraço, minha gente amiga. Um abraço a todo mundo do esporte. Fabiano, opa, que barbaridade, hein, tchê? Dizer o quê? Naquela idade, para o torcedor do Grêmio de Futebol porto-alegrense, o torcedor do futebol em si, o Flamengo sobrou na turma. Eu estava comentando na turma lá da nossa Sim FM, é o seguinte: o Flamengo, o melhor time do Campeonato Brasileiro. O Grêmio era o todo-poderoso, o time copeiro da Libertadores da América. Mas a realidade é que o Grêmio tentou, no primeiro tempo, sufocar o Flamengo. A grande diferença, Fabiano e também Adriana, é que o Flamengo mantém a posição dele, ataca em bloco, defende em bloco, sob pressão. E isso faz com que não haja uma posição definida dos seus jogadores em campo. Ataca todo mundo, defende todo mundo. O Grêmio pecou pelo seu psicológico. O Flamengo soube usar o psicológico da representação do Grêmio. O Flamengo teve 2 pontos importantes. O minuto final do primeiro tempo, quando ele fez o gol, e o minuto inicial do segundo tempo, quando ele fez o gol. E aí desmantelou completamente a equipe do Grêmio de Futebol porto-alegrense. O Grêmio sentiu a falta do Luan? Sim, talvez. Eu acredito até que sentiu, mas não teve time e preparo psicológico para encarar a equipe do Flamengo. O Flamengo vai jogar, todo mundo sabe, agora diante do River, lá em Santiago do Chile. Isso é importante porque vai ser um campo neutro. O Flamengo tem amplas possibilidades de conquistar a Libertadores? Tem, mas o River
é bom lembrar ao torcedor rubro-negro, é um time superior à equipe do Grêmio de Futebol porto-alegrense. O Flamengo tem as suas estrelas, tem todos um conjunto, mas esse cara aí, ó, o Jesus, é o ponto primordial de tudo. Em 4 meses ele conseguiu fazer uma revolução não somente no Flamengo, mas em todo o futebol brasileiro, com o estilo de jogo e o mais importante, fazer com que os jogadores atuem sorrindo. O time do Flamengo hoje, ele brinca dentro de campo. Ele sorri, os caras trabalham com alegria. Isso não se pode negar que o Jorge Jesus é o grande responsável por esta transformação e começa a mudar também o pensamento de vários treinadores do futebol brasileiro. Muito bem, saindo depois desse 5-0, o Flamengo volta agora para o Campeonato Brasileiro nesse final de semana, o Grêmio também volta tudo para o Campeonato Brasileiro e a expectativa do próximo dia 23 de novembro. Saindo do brasileiro, a seleção brasileira, a Copa do Mundo Sub-17, que para o Brasil em si começa no dia 26, no sábado. Para nós, no Espírito Santo, começa no dia 27, no domingo. E os treinamentos da seleção brasileira, que vocês estão vendo aí, começaram lá em o Abadião, em Brasília. A seleção brasileira estreia no Campeonato Mundial Sub-17, como eu disse, no sábado, jogando diante da equipe do Canadá. Mas trazendo o Sub-17 para nós, a grande atração tem sido a seleção da Holanda, que vem conquistando a cada dia os capixabas. A Holanda também joga no próximo domingo no estádio Kleber Andrade. E o detalhe, estas camisas aí, essas da Holanda, estão em promoção. Como? Os primeiros 500 torcedores que chegarem no domingo ao estádio Kleber Andrade, lá em Cariacica, com o ingresso, tem que ter o ingresso na mão, né? O ingresso na mão, eles vão ganhar uma dessas camisas aí, inteiramente gratuita. Chega lá, mostrou o ingresso, vai ter um estande da Holanda do lado de fora, chegou com o ingresso, ganha camisa. Mas não é só isso não, o Adriana e Fabiano. O melhor selfie feito com esta camisa da Holanda, domingo no Kleber Andrade, vai entrar num concurso da Federação Holandesa. Sabe como? O prêmio? Uma passagem de ida e volta gratuita para Amsterdã. Quer dizer, vamos ter, além da festa da abertura do Campeonato Mundial Sub-17 no Espírito Santo, esta selfie que poderá levar você, meu caro torcedor, lá para a Holanda, para Amsterdã. É uma boa, é um marketing da seleção holandesa que deveria ser copiado pelo pessoal do estado do Espírito Santo, principalmente da Federação de Futebol. Que tal, Adriana? Botar essa camisa aí no domingo, você e Fabiano, um selfie esperto lá no estádio Kleber Andrade e viajar para a Holanda. Um abraço, minha gente amiga do esporte. Um abraço para você, Paulo. Eu gostei da ideia. Gostou, Adriana? Quem é que não quer ir para a Holanda passear, gente? Não é, gente? Lá para Amsterdã aí, fazer um selfie com a camisa da seleção holandesa. Muito bacana. Obrigado, Paulo, pelas informações. Bom, o Link Espírito Santo dessa quinta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Na sequência, você fica com as notícias do Brasil e do mundo no Boletim Jornal da Record. E mais notícias do Espírito Santo você confere no simnoticias.com.br. Para você, uma excelente noite. Boa noite e até amanhã. Record News, informação para você crescer.